Vamos ler, irmãos e irmãs, a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse pequeno texto da palavra de Deus aqui, eu não sei se vocês repararam, mas nós estamos caminhando juntos pelo livro de Hebreus há bastante tempo. Nós estamos no capítulo 4 ainda. Até final do ano a gente chega lá no 13. Hoje, pelo que eu vi, nós só vamos ficar até o 13, de 11 a 13. Porque é uma coisa muito importante, especial da gente compartilhar, né, aqui na Bíblia. E domingo passado, nós compartilhamos sobre o Pentecostes, vocês lembram? Para você e eu não andarmos de tanque vazio. Que o Espírito Santo, ele é o nosso Senhor, é aquele que nos guia a Jesus Cristo. E Jesus nos encheu do Espírito quando ele subiu. Porque se ele ficasse sozinho, se ele não fosse, ele ficaria sozinho. E é isso que nós lemos, né, em João 12, 24. Que se a semente cair no chão e não morrer, fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. E é interessante que hoje, como nós cantamos o louvor aqui, nós lembramos muito bem a experiência do coração aquecido que John Wesley teve e que se tornou uma marca da igreja metodista, né? Diz o bispo João Carlos que é a igreja brasileira que mais dá ênfase nesse aspecto. Eu fico com o que ele me disse, que eu não conheço para fora. Mas é muito interessante de observar isso, porque lá no tempo de John Wesley, naquela época, diz a história, eu não sei se... Eu vi que tem algumas pessoas aqui que não eram metodistas, né, que vão ser recebidos aqui em julho, e a gente não vai partir do princípio, todo mundo sabe, porque muitos não sabem. Mas o fundador da igreja metodista, John Wesley, ele não fundou a igreja metodista, já é um erro, mas ele, depois lá na América do Norte, que surgiu a igreja metodista, John Wesley morreu na sua denominação, que na época era a igreja anglicana, mas ele promoveu um avivamento pessoal e com as pessoas que estavam próximos dele, que se tornou um movimento metodista dentro da igreja anglicana. Por consequência disso, ele foi, desprezado pela igreja anglicana, porque eles não aceitavam aquele avivamento
aquele jeito diferente de exercer a fé, mas ele ficou firme e tudo certo, e ele foi esse homem avivalista. Depois de missão que ele fez, ele foi para os Estados Unidos algumas vezes, 2 vezes, se eu não me engano, e ele pregava. Nessas suas pregações, ele vivia um pouco em crise, porque ele dizia, uma vez numa viagem muito turbulenta, ele viu um grupo de pessoas de uma religião chamada Morávios, e ele ficou muito desesperado com o barco, achava que ia afundar o barco, navio, sei lá. E ele viu aquele grupo de gente, ao invés de ficar desesperado, eles cantavam. E ele falou, por que eu sou desse jeito, um crente mequetrefe? Da nossa linguagem, né? Por que eu sou um crente mequetrefe? E esse povo é um crente tão crente? E ele ficava incomodado. E nessa incomodação, eu acredito que ele orava a Deus, como muitos de nós. E um dia, lá em 24 de maio de 1738, todo estudante de teologia gosta de se gabar até do horário, né? Às 20h45, enquanto ele estava lendo, ele estava acompanhando o pregador, que o pregador ia pregar sobre o livro de Romanos. E o livro de Romanos, e antes de pregar, o pregador estava lendo o prefácio do livro de Romanos, explicando. Mas vamos ler aqui o que ele ia ler. Aqui, ele diz assim, Romanos 3:21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo pela fé... Desculpa, gente. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue de Cristo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E enquanto se desenrolava esta mensagem, ele teve uma revelação pessoal. É que nós cantamos, eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ele creu que era filho de Deus. Porque uma coisa é você saber que é filho de Deus, quer dizer, uma coisa é você escutar que é filho de Deus, e outra coisa é você crer que é o filho de Deus. Quem crê, digam glória a Deus aí. Tem boa possibilidade de povo crer. Ele creu, foi uma revelação interior que passou. Diz que a viagem mais comprida que existe é aquela viagem de 25 centímetros, que vai da cabeça ao coração. Quando faz o download, ou quando completa, baixa o programa, ou quando você crê, para os mais antigos, quando cai a ficha. Sim ou não, gente? Cai a ficha? E ele creu. E aquele dia em diante ele disse, eu sou filho de Deus, pela sua graça. Porque aquele esforço diário e incessante de alguém querer agradar a Deus, e nunca era o suficiente, ou que ele não achava. De repente ele descobriu, eu sou filho. Ele me recebeu, ele me adotou da sua família. Aquilo foi maravilhoso.
Mas o que é que aconteceu com ele? Vamos ver se vocês são inteligentes. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo, povo? O que ele estava fazendo com a Bíblia? Lendo. Você vê que coisa preciosa que é a palavra de Deus? Esse milagre que é a Bíblia. Você não sabe que a Bíblia é um milagre? Eu estou com isso aqui porque é de propósito. Primeiro, essa foi a minha primeira Bíblia. Bíblia de apaixonado. Tem uma irmã ali que falou para mim assim: pastor, a vez que o senhor pregou no ano passado, nós ficamos em dúvida se nós somos convertidos, se a gente foi para o inferno. Porque o senhor falou que antes de ir para o céu, você tem que passar pelo inferno. Aí ela falou: não sei se eu fui para o inferno. Essa também é a sua dúvida? Porque às vezes não é sério, a dúvida de um é a dúvida de muitos, viu? Fica tranquilo. Quem nunca conheceu Jesus, já está no inferno. O inferno é a vida sem Deus. E toda a desgraça de mazelas que acontece quando a gente está sem Ele. Entregues a nós mesmos, imerso no pecado, imerso no egoísmo, imerso em nós mesmos. E tem um inferno disso tudo, tem um inferno grosso. O que é o inferno grosso? É aqueles pecados grosseiros, que a gente considera mais pecado do que o pecado da inveja. Inferno é quando você não tem Cristo e reconhece que estava perdido sem Cristo. Aí se diz: realmente, essa vida eu não quero para mim. E um dia você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se apaixona. Então é a experiência de alguém que estava no inferno e agora está no reino de Deus. Certo? Agora, quem nunca teve a consciência de quem era antes de Cristo, nunca foi para o inferno, por isso não valoriza o céu. É mais um tijolinho na explicação, entenda, né? E quando eu conheci Jesus, lá, eu comprei essa Bíblia, eu escrevi: olha que coisa mais linda, há 30 anos atrás. Eu escrevi aqui Lucas 18, 29 a 30 lá. E depois escrevi uma frase minha: é o motivo para a minha vida. Olha que coisa linda. E aí eu copiei uma frase uma vez do meu avô, que eu já compartilhei com vocês, que o meu avô era um homem que vivia preso. E um dia os gideões deram uma Bíblia para ele. Até hoje os gideões fazem reunião e dão esse testemunho meu. E na Bíblia do meu avô tinha escrito assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Ele escreveu isso lá. Eu não sei quantos de vocês tem na Bíblia uma coisa assim muito romântica da época que conheceu Jesus. Quem tem? Que escreveu lá na capa. Pega a mão, papai, tranquilo, aqui é tudo de casa. Tem? Você lembra o que está escrito lá? E você escreveu alguma frasezinha assim, tipo: ai, Jesus, meu amor. 2014, olha lá. Essa minha que foi 24 de 4 de 1991. Relativamente novo, mas também relativamente velho. E a coisa interessante. E eu fiz essa capa nova um dia. A palavra de Deus, porque acho que ela desmontou, né? E eu coloquei meu nome aqui, Fábio Alcântara. Até eu lembro que alguém um dia me disse: você escreveu Bíblia? Eu falei: não, eu não escrevi Bíblia. Então por que está aqui a palavra de Deus e o teu seu nome? Eu falei: uai, é só para dizer que é minha.
Mas daí depois eu entendi, né? A gente vai entendendo depois como é que são as coisas, né? Mas ele falou aquilo brincando. Mas depois eu não esqueço disso. E ela foi ficando velha. E um dia lá na Vila Acordes eu deixei ela lá no canto, lá onde tem a sala dos pastores, que tem um monte de... Geralmente sala de pastor antigo, tinha um monte de coisa velha. E eu colocava umas coisas velhas lá. E eu mudei para Mandaguari. Para minha surpresa, a Bíblia estava numa caixa de mudança. Porque eu já não queria mais. Tudo bem. Aí eu fui passando, e um dia me desfiz, e eu lembro que eu doei para o Semetre. Eu dei para o Semetre. Falei assim, vou deixar aqui no Semetre, né, na biblioteca do Semetre. Antigamente era em Londrina, e tinha uma biblioteca legal. E eu falei, vou deixar aí essa Bíblia. E deixei. E a esposa, esses meses passados, ela foi lá, porque eles estão mudando de lugar, de tudo. E eles colocaram lá numa igreja, colocaram um lugar muito ruim os livros. E a gente está estragando, muitas coisas estragadas. E ela foi lá e arrumou todos os livros. Infelizmente jogou um monte de livro fora, porque estavam estragados mesmo, não tinha condição de você ler e não espirrar, e assim vai. Fez uma limpa, ensacou tudo, e trouxe uma caixa de livro para cá. E quando eu cheguei esse dia na minha sala, essa Bíblia estava assim de novo. Eu falei, mano, é possível, rapaz, essa Bíblia me persegue? Eu falei, não vou mais largar essa Bíblia. Eu não vou mais largar ela. Vou deixar de testamento quando eu morrer. Porque é a Bíblia do pai, ou do vô, sei lá quem. Eu falei, mas como é possível isso? Ela não... Eu mando ela embora, eu deixo para os lugares e ela volta. E aí eu fiquei observando aqui, olha aqui que eu escrevi. É como se Deus estivesse falando aqui, olha filho, lembra do seu primeiro amor? Não esquece, né? O cartão do Semetre. Não esquece. Eu falei, não vou esquecer não. Agora eu vou deixar de relíquia. Então você acredita, não sei, a Bíblia é um milagre. Ele é um milagre tremendo. Eu me lembro que um filme que vi na Segunda Guerra Mundial, que diz, um grupo de soldados estava encurralado em uma floresta densa, cercado por inimigos, desesperados, e sem saber o que fazer, eles encontraram uma velha cabana abandonada. Dentro dela, acharam uma Bíblia. Um dos soldados sentiu um forte impulso e abriu a Bíblia e leu em voz alta o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz as águas tranquilas, refrigera minha alma, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aquela leitura trouxe um incrível sentimento de paz e renovou a coragem do grupo todo. Inspirados pelas palavras da Bíblia, os soldados encontraram uma saída segura e sobreviveram. Essa história ilustra o poder da palavra de Deus para as pessoas em situações até desesperadoras. A Bíblia é um milagre. Sabia? Ela não é um livro qualquer. Ela é um milagre. Ela é um milagre. Eu recebo a revista Veja toda semana. Acho que esse ano vai ser o último, porque agora eu estou migrando para o iPad.
ela fica velha na segunda-feira, que eu recebo aqui no sábado. Segunda-feira já jogo fora. Principalmente tem umas capas que Deus me perdoe, só política. Vira lixo do outro dia. Eu leio as notícias, tal. Mas já vira a televisão antes, porque já chega atrasado. Aí vira lixo. A Bíblia nunca perde. Ela nunca perde sua atualidade. E sabe por quê? É o texto que nós lemos num de Hebreus passado, que fala que quando os hebreus leram, eles não tiveram fé. Por quê? Porque quando leram, a palavra não veio misturada com fé. É por isso que é um milagre sobrenatural. Quando você lê a Bíblia, tem um agente em você que torna aquela palavra viva e eficaz. Qual é o agente? É o Espírito Santo. É a gasolina e o fogo. Porque quando você lê aquelas palavras, elas são vivificadas pelo Espírito Santo que está dentro de você, e esse casamento, ela se transforma em fé, e a Bíblia, ela é sempre atual para você, ela faz sentido na hora que você lê. Já experimentou isso na sua vida? Sim ou não? Eu experimentei muitas vezes, em situações que eu estava orando, que eu estava vivendo, de repente eu abria a Bíblia. Eu lembro até hoje que certa vez eu abri a Bíblia, eu abri num salmo, e o salmo dizia: e ele subjugou todos os seus inimigos. Naquele momento, para mim, foi algo que me trouxe paz. Se eu tivesse lido para você, Darcy, não ia dizer nada, a não ser que você não ia dizer nada, porque era um versículo, porque aquele momento a Bíblia estava dizendo para mim, e foi misturada com fé. É lógico que quando ele orar por outra coisa, e quando ele ler a Bíblia, vai falar com ele, e não vai falar para mim. Mas a palavra de Deus, ela é pessoal. E John Wesley só teve aquele momento de coração aquecido pela palavra de Deus, quando ele lia a palavra de Deus e ouvia a palavra de Deus, não é? Ali ele teve uma experiência. Agora, sabe que a coisa importante da experiência? Porque todo mundo aqui teve ou deseja ter, no tempo certo, uma experiência com Deus diferente, certo? Amém? Muitos tiveram uma experiência, muitos terão de novo várias vezes, outros nunca tiveram, mas terão. Mas você tem que estar no caminho. Eu já ouvi muita gente dizer assim: John Wesley não era convertido, ele foi convertido depois daquela noite. Vamos por partes. Eu sempre soube de pessoas que são muito de Deus e tiveram muita experiência com Deus, mas antes dessa experiência, eles não estavam no carnaval, eles não estavam nesses shows podres que tem na televisão, eles estavam no caminho, na busca pela presença de Deus. Eles estavam na busca da leitura bíblica, eles estavam na igreja, insistentemente, orando, buscando uma experiência, eles estavam seguindo na paixão, eles estavam se colocando, numa posição de recebedor da palavra de Deus. Eles estavam no caminho. John Wesley estava no caminho, ele foi criado por pai pastor, por uma mãe muito dedicada. Ele era pastor, ele estava fomentando o povo a ser os discípulos de Jesus, ele estava no caminho. Até aquele momento, para ele não tinha aquela fé que ele gostaria ou imaginava que fosse. Ele não tinha aquilo, mas ele estava no caminho. Por isso a gente precisa colocar os trilhos para o trem passar. Se você nunca colocar os trilhos,
Quando o trem chega, não tem como passar. Não é verdade? Trilho tem que ir. Eu quero ser abençoado, mas o que você está fazendo para isso? Você está colocando os trilhos para o trem passar? Não, então como é que vai ser? Todos eles estavam no caminho. Todos os homens e mulheres de Deus que você lê na história e que você considera abençoado, estavam no caminho. Até que chegou aquele momento em que tiveram uma revelação especial. Eles tiveram uma revelação especial, né? É no caminho. Não significa que não era convertido, ou era convertido, seja o que for. Muitos de nós estamos tranquilos, crendo em Jesus, mas tem o tempo de Deus para as nossas vidas, né? E vai ser marcado para a nossa vida, não é? E nós precisamos estar no caminho. Então a Bíblia diz assim, verso 12, de Hebreus, capítulo 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e a intenção do coração. Essa é a função da palavra de Deus, o que ela faz na vida da gente. E aqui a Bíblia diz, aqui em Hebreus, que essa utilidade das Escrituras em ensinar, orientar, repreender, corrigir, ela instrui, orienta no caminho e nos faz crescer rumo a uma maturidade espiritual. Que é essa palavra simples, que ela deve ser lida com muito carinho e amor. Porque sem ela, nós estamos sempre propensos a seguir nossa própria opinião, nosso próprio caminho, nosso próprio desejo, nosso jeito de fazer as coisas. E o jeito de a gente fazer as coisas não é o jeito de Deus. E o Senhor revela a sua palavra para nós. Amém, irmãos? Você tem carinho pela sua Bíblia? E é certo que a gente usa para consulta agora as eletrônicas, o celular, o iPad, mas não vai nunca substituir o seu momento com Deus, não é? Não sei, talvez você achou o seu jeito, também não é. O que importa é a palavra, que você conhecer. Né? Mas tenha carinho devocional, tenha carinho pela palavra, porque ela vai orientar você no que deve fazer. Muitas vezes é para você ficar quieto quando você quer gritar, mas quando você não tem a palavra de Deus, você grita e não fica quieto, e aí você arruma um estrago geral para a sua vida, e depois tem que sair consertando tudo, não é verdade? Muitas vezes a Bíblia pede para você perdoar, no momento que você quer vingança. É difícil resistir à vingança. A gente sempre quer dar um cutucão. A gente sempre quer dar uma empurrada, não é? A gente sempre quer fazer alguma coisa para mostrar para o outro. Nosso aguilhão, nosso ferrão. Mas a Bíblia diz que é para perdoar, entregar. É o jeito da Bíblia dizer o certo. Mas a gente quer fazer o errado. E se você não conhece a palavra de Deus, você vai sempre fazer errado. Ela é a vontade de Jesus para nós. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: e tendo Deus falado de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, hoje Ele nos fala pelo Filho. Hebreus 1:1, não é 11 não, viu? Mas tudo bem, eu já falei para vocês. O Filho, ninguém entendia o Pai, porque os profetas falavam por telefone sem fio. Já brincaram de telefone sem fio? Você fala aqui na frente, chega lá atrás, que jeito? Tudo errado, né? Tudo virado do avesso. Era assim que funcionava, é isso que a Bíblia diz. Antes Deus outrora falado pelos pais e pelos profetas, aí Ele veio falar. Próximo aí, verso 2.
Ele veio, nos últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho veio dizer. Por isso que tudo que Jesus falou, aí que está escrito por milagre, para a gente conhecer, é de primeira mão. Primeira mão por Jesus Cristo, o Senhor. E ela é apta, né? Aqui fala a Bíblia, ela penetra a faca de 2 gumes. Sabe, faca de 2 gumes? Pois é, acho que é meio que espada, né? Porque as facas que a gente tem em casa, geralmente é um fio. O de cima não tem, mas a faca de 2 gumes eu acredito que é a faca do lado dos 2. Eu tenho eu vou falar com o Frank ali, ó, acorda o Frank aí. O Frank me deu num aniversário há muitos anos atrás, 3 facas de sushi, você lembra? Então, são as facas que eu mais gosto lá em casa. Eu uso direto aquelas facas, porque ela corta. Mas sabe o que é cortar mesmo? É corta, que é uma beleza. Você pega assim o filé argentino que eu compro em casa, assim, sabe? Você tem filé argentino em casa? Eu pego o filé argentino assim, vai... Ai, pensa numa coisa boa, corta gostoso. Eu falo assim, essa aqui é a faca que nem a Bíblia diz, a faca de 2 legumes, a faca de 2 gumes. Ela corta. E essa é a palavra de Deus. Ela entra na gente, ela corta. E ela mostra tudo o que não presta e o que presta. E ela vai tirando tudo. É por isso que a Bíblia diz ali, 2 Timóteo 3,16, um verso muito interessante, que diz assim, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por isso que a Bíblia aqui destaca que toda a Escritura é assim, inspirada por Deus. Confiável. É o reconhecimento dEle. É a autoridade dEle. É a mente que tem as Escrituras no Espírito, não no legalismo, mas no espírito da letra. Toda vez que você vira alguém xingando, revoltado, nervoso, falando pelos cantos, chutando as paredes, ou você começa uma conversa, já atravessa a conversa toda e já desanda tudo, né? Até nos grupos de zap aí, você pega aí, você está falando uma coisa, de repente passa alguém lá e começa aquela verborragia que contamina todo mundo, já faz gente já sair do grupo. Quando eu vejo aquilo, eu digo aí, ó, mente vazia da Bíblia. Mente vazia da Bíblia. Faz tempo que não tem um contato significativo com as Escrituras. Muito cheio de si. Eu acho, eu penso, é a minha opinião, eu não concordo. Não é assim? Conhece gente assim? É muito eu. O Evangelho é menos eu, mais Cristo. Muita opinião, muita querência. Tem que morrer. A Bíblia diz que tem que morrer, porque aquele que não morreu é cheio de si. Lá em Colossenses 3, versículo 3, diz assim: pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Deus. Quem morreu tem pouca opinião. É mais sereno, é brando, é manso. Ainda, lógico, que sejamos incisivos no que é certo, mas com amor, com opinião séria, com a postura bíblica, ainda que firme, mas é menos da gente. Quando alguém falar uma coisa para você que você não concorda, que tal você dizer: que interessante a sua opinião, não tinha pensado nisso, vou pensar um pouco. Ao invés de sair dizendo, eu não concordo com você, começa, aí pronto, já fecha ambos os corações e ninguém sai do lugar. Não é verdade? Mas quando a palavra de Deus está em nós, a gente fala, o que a Bíblia tem a dizer? Eu nunca me esqueço lá em Londrina, que logo quando Deus me converteu,
e tinha uma irmã muito querida, ela era líder dos jovens. E eu era aquele crente no processo, que nem o Wesley, né? Indo. Não cheguei lá, também não era perdido, mas era indo. Deus faz a obra na gente, com o tempo. Não é instantâneo. É por isso que nós cantamos: um dia seremos glorificados, um dia seremos glorificados. Por que um dia seremos glorificados? Porque hoje nós somos justificados. Mas ainda com a presença do pecado até na nossa carne, que milita contra o Espírito. Mas um dia seremos glorificados. O que é glorificados? Fora da presença do pecado, não mais em nós. Então naquele processo cheio de opinião, eu lembro até hoje, já vou acabar, eu lembro que eu fui um dia, aqueles crentezinhos que é crente novo, fica procurando um monte de igreja, sabe? Eu não sei se vocês foram assim, mas quando eu comecei lá, eu fui, aí para quem não gostava de igreja nenhuma, toda a placa de igreja eu achava que era legal, eu queria conhecer, e ficava nessas bestagens, ia. Um dia eu fui, lembro que eu fui de Londrina para Maringá, num negócio lá de um pregador lá, um pregador que na época era famoso, e aí o povo do louvor cantou e chamou Jesus de você, né? Lembra algum cante que fala você? Qual? Te agradeço, vai, fala. Você mudou a minha história, beleza. Aí o povo cantou isso aí chegou aquele pregador e foi dar uma lição de moral. Onde já se viu vocês chamar o Senhor do universo de você? Que falta de respeito. Aí eu falei assim, é verdade, que coisa interessante, que grande pregador. Ignorância, né? E aí eu cheguei lá na igreja Metodista Setor Norte, e lá num culto de jovem, e aí o pessoal cantou, e eu fui lá, falei a mesma coisa de gente que é papagaio, né? Papagaio não pensa, ele só repete, coisa de papagaio. Aí depois acabou tudo, chegou aquela irmã muito querida, chamava Elizabeth, a Betinha, e ela chegou para mim e falou assim, ô Fábio, vem cá um pouquinho. Eu falei, vou. Então eu vi que você falou ali, é isso que você falou, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem um verso na Bíblia que diz assim, eu já não te chamo, eu te chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, vocês são meus amigos. Jesus é nosso amigo, ele passou disso tudo, você leu na Bíblia, ele mostrou vários versículos de amigo, e eu falei assim, nossa, que coisa interessante, sabe que é verdade? Uma pessoa mansa, branda, que veio mostrar certinho o outro lado da palavra de Deus. Olha, nós não nos chamamos vocês servos, porque o servo não sabe o que diz o Senhor, mas vocês são meus amigos, porque os amigos fazem aquilo que ouve o servo falar. Jesus era tão presente, e aquilo foi aprendendo, de alguém que tinha a palavra de Deus dentro de si, de alguém que conhecia a vontade de Deus para a sua vida. Coisa boa, né? Por isso que a palavra de Deus é tão rica e maravilhosa, e ela é boa para nós. Tenho certeza, irmãos e irmãs, que quando você se dedicasse a ruminar a palavra de Deus, lendo e orando, os trilhos estarão sendo colocados para que o trem-bala passe por ele e te dê uma experiência maravilhosa com Deus. Amém? Que Deus te abençoe e me abençoe, e que a experiência de John Wesley não seja só dele, mas seja da nossa, de todos nós, e de cada dia, não só um fato no passado, mas de cada dia. Amém, amados? Quero convidar você para a gente orar. Vamos orar a Deus? Vamos orar ao Senhor, nossas vidas. Quero chamar a Cleide aqui, vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo faça parte de nós, e a palavra de Deus seja mesmo em nosso espírito, como faca de dois gumes, e que nós possamos pedir perdão a Deus, porque nós deixamos hoje neste mundo tudo em prioridade,
E hoje em dia nós vivemos num tempo que essa palavra aqui já não é mais lida, só consultada de vez em quando, e por isso que os crentes são tão fracos. Por isso que nós hoje temos uma quantidade de crentes muito fraquinho, no testemunho, no poder, no espírito, crentes cheios de si mesmo. Mas que não seja assim conosco, amém? Vamos orar?